o ano em que as estações mudaram sem testemunhas, antes de existir qualquer moeda cunhada, antes do som frio do metal se tornar a medida da confiança entre duas pessoas, o mundo se sustentava por algo que não se imprimia, não se guardava em cofres, não se contava com máquinas, relações diretas, trocas que não passavam por intermediários invisíveis, apenas pela mão estendida, pela palavra dada e pelo olhar que selava acordos. É curioso pensar como, naquela época, o valor não estava em papéis ou números, mas no que se podia oferecer, e no quanto isso era necessário para o outro. Você já parou para imaginar como seria viver sem nunca ver um preço escrito? Sem nunca se perguntar se vale o que custa, mas sim se vale o que significa? Na ausência do dinheiro, havia o escambo. Um pescador trocava peixe fresco pelo pão que o padeiro havia tirado do forno ao amanhecer. A costureira fazia uma roupa nova para a filha do vizinho e recebia em troca a ajuda para levantar o telhado que a chuva havia derrubado. Nada disso passava por bancos, por juros ou por boletos. O valor estava na utilidade e na confiança. E talvez essa confiança fosse a moeda mais cara de todas, porque não se podia falsificar. Será que hoje, se o dinheiro desaparecesse, conseguiríamos reconstruir esse tipo de confiança? Ou já estamos distantes demais para negociar apenas com a palavra? O mundo sem dinheiro era mais lento. Não havia a pressa da especulação, a correria por acumular mais do que o necessário para garantir o futuro. O tempo tinha um ritmo que acompanhava as estações. Quem plantava esperava a chuva, quem caçava observava a lua, e quem construía sabia que uma parede não seca mais rápido porque você tem pressa. Hoje, o dinheiro compra a velocidade, entrega expressa, acesso prioritário, serviços instantâneos. Mas será que essa pressa não nos roubou o gosto pela espera? Você já percebeu que muitas das melhores coisas da vida não podem ser aceleradas sem perder a essência? Sem dinheiro, as pessoas conheciam pelo nome quem lhes garantia o sustento. O leite vinha da vaca do João, não de uma marca impressa em uma caixa longa-vida. O pão tinha o cheiro do forno da Maria, não de uma fábrica distante. Havia proximidade e também responsabilidade. Se alguém te entregava algo de má qualidade, não havia saque para reclamar, mas havia a reputação da pessoa. O medo de perder a confiança da comunidade era mais forte que qualquer multa. Será que hoje trocamos a presença por garantias escritas? E achamos que isso nos protege? Era um mundo em que dar e receber eram atos pessoais, quase íntimos. A mão que te entregava o que você precisava também era a mão que poderia, no dia seguinte, precisar de você. Isso criava uma rede invisível, feita de obrigações, favores e gratidão. Mas gratidão não era postada, era vivida. Você já pensou em quantas pessoas hoje poderiam contar com você, se amanhã tudo desmoronasse? Sem a presença do dinheiro, o conceito de rico e pobre mudava de forma. Riqueza não era ter, era poder fazer. Um homem com muitas ferramentas era valioso, não porque podia vendê-las, mas porque sabia usá-las para construir. Uma mulher que conhecia as ervas e curava febres tinha mais prestígio do que qualquer comerciante que acumulasse sacas de grãos. Você acha que ainda sabemos diferenciar o que é riqueza verdadeira do que é apenas aparência de riqueza? Havia também um detalhe importante: ninguém estava completamente isolado. A sobrevivência dependia de todos. Um caçador não podia comer sozinho um animal inteiro sem estragar a carne, então compartilhava. Um agricultor que tivesse boa colheita não podia comer todo o trigo antes que estragasse, então distribuía. Não era altruísmo puro, era necessidade. E, no entanto, essa necessidade criava laços. Será que, hoje, isolados em apartamentos e abastecidos por entregadores que não conhecemos, ainda temos noção do quanto dependemos dos outros para viver? No mundo sem dinheiro, havia menos anonimato. A sua história era conhecida, e isso moldava sua reputação. O erro era lembrado, mas o acerto também. Um ato de generosidade podia ecoar por anos na forma como as pessoas te olhavam. E talvez isso fosse mais justo ou mais cruel do que o julgamento impessoal de um saldo bancário. Você preferiria ser avaliado pelo que tem ou pelo que fez? Também havia conflitos, claro. O escambo não era perfeito. Às vezes, o que você tinha para oferecer não era o que o outro precisava. Às vezes, o valor de algo era subjetivo demais.
Um punhado de sal podia valer um saco de trigo em um lugar, e quase nada em outro. Isso obrigava as pessoas a negociar, a conversar, a persuadir. Hoje, um número fixo em uma etiqueta decide por nós. Será que, ao facilitar tanto, não perdemos a habilidade de negociar com palavras e presença? O mundo sem dinheiro era também um mundo sem essa ilusão de independência total. Você podia ser ótimo caçador, mas sem um ferreiro que fizesse suas flechas, estava perdido. Podia ser o melhor pescador, mas sem alguém para salgar e conservar o peixe, ele apodrecia. Era preciso reconhecer o valor do outro. Você acha que ainda sabemos fazer isso, ou só reconhecemos valor quando tem um preço escrito? Talvez o maior choque, para alguém de hoje, seria perceber que não havia a sensação de comprar e esquecer. Quando você pegava algo de alguém, um vínculo se criava. Você ficava devendo, não no sentido financeiro, mas no sentido humano. Devia presença, ajuda, retribuição. Isso fazia com que as relações fossem mais profundas e, por vezes, mais pesadas. Será que suportaríamos o peso de dever favores, em vez de dever dinheiro? No fundo, o dinheiro trouxe um tipo de liberdade que não existia antes de encerrar uma relação com uma transação, mas também tirou algo, a profundidade dos vínculos. Antigamente, cada troca era uma história. Hoje, é um comprovante. O que você prefere colecionar? No mundo sem dinheiro, o tempo parecia ser medido não pelo som das moedas caindo, mas pelo som dos passos na estrada, pelo grito do vendedor anunciando o peixe fresco na beira do rio, pelo som distante das crianças correndo atrás de cabras no campo. Não havia salário no fim do mês, mas havia colheita no fim da estação. O ritmo da vida era dado pelo que a terra oferecia, não por calendários corporativos. Você já imaginou viver sem contar os dias como quem conta dívidas? As trocas não eram apenas de coisas, eram também de habilidades. O ferreiro não tinha um preço fixo para consertar a ferradura de um cavalo, ele avaliava quem você era, o quanto ajudava a comunidade e o que poderia oferecer em troca. Talvez você trouxesse mel, talvez ajudasse a reparar o telhado da casa dele no próximo inverno. Tudo era negociado não apenas com o que se tinha, mas com o que se era. Será que hoje, se o dinheiro deixasse de existir, as pessoas saberiam se apresentar não pelo que têm no bolso, mas pelo que sabem fazer? A ausência de dinheiro exigia que cada pessoa carregasse, de forma quase invisível, um inventário mental das necessidades e das ofertas da comunidade. Você sabia que o Tiago precisava de leite para os filhos e que a Ana estava com excesso de laranjas no quintal. Sabia quem estava doente e quem estava disponível para ajudar. Era um tipo de conhecimento que o Google não poderia dar porque era feito de vínculos humanos, não de dados. Será que ainda temos esse conhecimento sobre quem vive ao nosso redor, ou já reduzimos todos a nomes numa lista de contatos que raramente usamos? Havia algo de profundamente simbólico nas trocas. Quando você entregava um cesto de maçãs que havia colhido, entregava também o seu tempo, o seu cuidado, o risco que correu subindo na árvore, o sol que queimou sua pele. E quem recebia sabia disso. Hoje, quando entregamos uma nota ou passamos um cartão, raramente pensamos na história que aquele produto ou serviço carrega. Quantas histórias você acha que já perdeu porque o dinheiro apagou os rastros de quem realmente fez aquilo chegar até você? No mundo sem dinheiro, o desperdício era quase inexistente. Um pedaço de tecido pequeno demais para virar roupa virava remendo. Ossos de animais viravam ferramentas ou caldos nutritivos. Sementes eram guardadas com cuidado para o próximo plantio. O valor das coisas era medido pelo esforço que se tinha para consegui-las, não pela facilidade de substituí-las. Será que, se tivéssemos que conquistar cada objeto com trabalho direto, ainda jogaríamos fora com tanta facilidade? Os conflitos, quando surgiam, não podiam ser resolvidos com indenizações. Era preciso resolver cara a cara, conversar, chegar a um acordo que não deixasse feridas profundas na rede de trocas. Porque, no dia seguinte, você poderia precisar daquela mesma pessoa para sobreviver. Hoje, se brigamos com alguém, podemos simplesmente trocar de fornecedor. Mas o que isso faz com a nossa capacidade de perdoar e reconstruir relações? A ausência de dinheiro criava uma outra forma de riqueza, o prestígio social. Havia
Famílias conhecidas não pelo ouro acumulado, mas pelo tamanho da rede de favores e de histórias boas que carregavam. Um gesto generoso podia se tornar uma herança, passada de boca em boca como exemplo. Você se lembra de alguém na sua vida, cuja generosidade ainda ecoa, mesmo que essa pessoa já não esteja mais presente? Curiosamente, a falta de dinheiro também limitava a ganância. Não porque ela não existisse, mas porque acumulá-la era difícil. Você podia guardar grãos, mas eles estragariam. Podia guardar sal, mas ele ocupava espaço. Podia guardar tecidos, mas as traças viriam. O excesso não era útil, era peso. Será que, se o nosso excesso de hoje também fosse perecível, acumularíamos tanto? As crianças aprendiam sobre valor de forma prática. Não havia mesada para gastar. Havia tarefas para cumprir. Uma criança que quisesse um brinquedo novo precisava trocar algo por ele, ou aprender a fazer com as próprias mãos. E o brinquedo, por ser fruto de esforço, era cuidado como um tesouro. Você ainda se lembra da última vez que algo simples foi valioso para você, apenas porque deu trabalho para conseguir? Os dias sem dinheiro também tinham suas sombras. Quem nada tinha para oferecer podia ser deixado de lado. Quem não tinha habilidades úteis ou força física precisava contar com a caridade, e essa caridade dependia do coração de quem podia ajudar. E aí surgia uma pergunta dura: a solidariedade era mais pura quando não havia lucro possível ou mais frágil? Porque dependia do humor e da boa vontade de cada um? Os rituais de troca eram, muitas vezes, carregados de significado. Uma jarra de vinho entregue em uma visita não era apenas bebida. Era símbolo de amizade, de reconhecimento, de vínculo. Não havia presentes de loja, mas havia objetos com história, passados de geração em geração. Você já percebeu como um presente feito à mão tem um peso diferente, mesmo que custe menos no sentido monetário? A ausência de moeda centralizada tornava cada comunidade única. O que valia muito em uma vila podia não valer nada na outra. Isso criava culturas diferentes, modos de pensar diferentes. Hoje, com um padrão monetário global, perdemos parte dessa diversidade. Será que, ao uniformizar o valor, não empobrecemos as formas de viver? Era um mundo onde pedir ajuda não era vergonha, porque todos precisavam uns dos outros, e não havia como fingir autossuficiência. Quando foi que passamos a ver o pedir como sinal de fraqueza, e o comprar como sinal de força? As histórias eram mais importantes do que recibos. Alguém que salvou outro de uma enchente, ou que cuidou de uma criança órfã, não precisava de contrato para garantir que receberia algo em troca. A memória coletiva se encarregava disso. E talvez essa memória fosse mais fiel que qualquer papel assinado. Você confiaria mais em um contrato escrito, ou em uma comunidade inteira que conhece a sua palavra? Os encontros para trocar mercadorias eram também encontros para trocar histórias. O mercado não era apenas o lugar de obter alimentos, mas o lugar onde notícias, conselhos e risadas circulavam. O que será que perdemos quando reduzimos o ato de comprar a um clique silencioso no celular? O mundo sem dinheiro era mais visível. Você sabia quem estava bem e quem estava passando dificuldade porque via. Não havia como esconder atrás de uma aparência comprada a crédito. Será que a honestidade sobre a nossa situação nos tornaria mais humanos ou mais vulneráveis? E talvez a pergunta mais incômoda seja: se hoje o dinheiro desaparecesse de repente, você teria algo para oferecer que valesse a pena para a sua comunidade? Ou descobriria que sua função atual só existe porque há números para sustentá-la? No mundo de antigamente, sem dinheiro, as distâncias eram medidas pelo esforço físico e pelo tempo gasto no caminho. Um favor não podia ser enviado por transferência instantânea, precisava ser carregado nos ombros, puxado por bois, protegido contra a chuva e o vento. E isso fazia com que cada ato de ajuda tivesse um peso real, tangível. Se alguém andava horas para te entregar um saco de trigo, esse trigo vinha temperado com a paciência e o desgaste daquela caminhada. Você já pensou em quantas vezes hoje substituímos esforço verdadeiro por um clique impessoal? Os casamentos não eram alianças econômicas no sentido monetário, mas alianças de sobrevivência. Unir famílias significava ampliar a rede de apoio, aumentar o número de mãos capazes de plantar, colher, caçar e proteger.
Amor havia, claro, mas o amor se misturava com a consciência de que, sozinhos, seria mais difícil. Hoje, quando falamos em relacionamento, será que ainda consideramos o nós como força de construção, ou reduzimos tudo ao eu e meus interesses? A velhice, sem aposentadoria ou contas bancárias, dependia diretamente do respeito e da gratidão das gerações mais novas. Cuidar dos mais velhos não era obrigação imposta por lei. Era parte da estrutura invisível que mantinha a comunidade de pé. Se um idoso fosse negligenciado, todos sabiam. Será que, se o dinheiro sumisse, ainda trataríamos os mais velhos com o mesmo cuidado, ou descobriríamos que a nossa compaixão foi comprada por sistema? Havia também a questão da justiça. Sem dinheiro para pagar advogados ou indenizações, as disputas eram resolvidas com mediação comunitária. O objetivo não era punir, mas restaurar o equilíbrio para que todos pudessem continuar convivendo. Um ladrão podia ter que trabalhar para a vítima por meses, aprendendo não só o valor do que tirou, mas também o peso de reconstruir confiança. Você acha que um sistema assim funcionaria hoje, ou seria esmagado pela pressa de encerrar? O caso, no mundo sem dinheiro, as celebrações eram construídas coletivamente. O casamento de um jovem casal não era financiado por empréstimos, mas por cada vizinho contribuindo com algo. Um trazia o cordeiro, outro o vinho, outro a música. E assim, a festa não era apenas deles, mas de todos. Você já imaginou o que aconteceria se, nos eventos de hoje, cada pessoa tivesse que contribuir com algo que ela mesma produziu? A educação era passada de boca a boca, de mãos para mãos. Aprendia-se vendo e fazendo. Uma criança aprendia a pescar indo com o pai ou o tio para o rio, não assistindo a um vídeo ou lendo um manual. As habilidades eram vivas, transmitidas no calor da relação. Será que hoje ainda seríamos capazes de aprender assim, sem depender de telas e livros? O trabalho não era medido em horas, mas em resultados. Ninguém dizia, trabalhei 8 horas. Hoje, dizia, colhi 3 cestos de batatas ou consertei a porta da casa do Miguel. O reconhecimento vinha do que era feito, não do tempo que se passava fazendo. E isso muda tudo. Você já parou para pensar que talvez o tempo não seja a medida mais justa para avaliar esforço? Havia uma proximidade inevitável com a natureza. As estações determinavam o que se comia, a chuva determinava quando se plantava, o vento decidia se o barco saía ou não para o março. Hoje, com dinheiro, podemos ignorar quase todos esses sinais, mas será que isso nos aproximou da liberdade, ou apenas nos afastou do mundo real que nos sustenta? A morte também tinha outro significado. Quando alguém partia, a comunidade inteira sentia, não apenas pela perda emocional, mas pela perda prática, menos mãos para ajudar, menos conhecimento para ser transmitido. A ausência de dinheiro fazia com que cada vida tivesse um valor insubstituível. Você acha que hoje ainda percebemos o quanto cada pessoa é única? Ou já reduzimos a perda a um número em estatísticas? O medo de ficar sem nada não era resolvido por uma conta de poupança, mas por relações sólidas. Você podia perder a colheita para uma praga, mas sabia que, se tivesse ajudado no passado, receberia ajuda agora. Isso criava um senso de interdependência que talvez hoje nos pareça incômodo. Quantas pessoas, na sua vida, realmente se sentiriam responsáveis por você se algo desse errado? Sem o dinheiro para comprar distrações, o lazer era inventado. Havia histórias contadas ao redor do fogo, músicas improvisadas, jogos criados com pedras, paus e imaginação. Você acha que ainda seríamos capazes de nos divertir assim, com quase nada, ou já estamos viciados em entretenimento embalado e vendido? No comércio entre vilas, as viagens eram oportunidades raras e valiosas. Trazia-se não apenas mercadorias, mas novidades, histórias, notícias de parentes distantes. A chegada de um viajante era um evento. Hoje, com mensagens instantâneas e entregas rápidas, será que ainda sentimos o encanto da espera? A honestidade tinha um valor que não podia ser comprado. Uma vez perdida, era difícil recuperar. Não havia como comprar reputação com propaganda. Ela era construída no dia a dia, sob os olhos de quem te conhecia desde criança. Você prefere viver em um mundo onde a imagem pode ser comprada, ou onde ela precisa ser conquistada? A criatividade florescia da necessidade. Sem dinheiro para
comprar soluções prontas. Cada pessoa aprendia a inventar com o que tinha. Ferramentas improvisadas, remédios caseiros, engenhocas criadas para resolver problemas específicos. Será que ainda temos essa capacidade de criar, ou já nos acostumamos a apenas comprar o que precisamos? Havia menos lixo, menos excesso, menos pressa. E, por consequência, talvez houvesse mais presença. Porque, sem a possibilidade de pagar para se livrar de tarefas, era preciso estar ali, fazer, ver, participar. Você sente que está presente na sua vida ou só pagando para que ela aconteça? No fim, o mundo sem dinheiro era um mundo em que as pessoas eram mais importantes do que as coisas. Um mundo onde a sobrevivência dependia menos de quanto se acumulava e mais de quem estava ao seu lado. E essa é talvez a pergunta mais desconfortável. Se o dinheiro sumisse hoje, quem ficaria ao seu lado? Talvez nunca voltemos a viver completamente sem dinheiro. Mas entender como era o mundo antes dele pode nos mostrar algo que esquecemos: que valor não é preço, que confiança não é contrato, que presença não se compra. E, se conseguíssemos trazer ao menos um pouco desse espírito para o presente, talvez o futuro fosse menos solitário. Porque, no fim, o que manteve o mundo de pé antes do dinheiro foi o mesmo que pode mantê-lo agora: a capacidade de dar e receber, não por lucro, mas por necessidade e amor. E essa, ainda hoje, é a única moeda que nunca perde valor.